Amor a Queima-Roupa, um filme do brilhante diretor de ação Tony Scott e co-roteirizado por Quentin Tarantino, por incrível que pareça. Uma combinação que eu considero explosiva: o diretor de ação e o diretor de diálogos ácidos, com filmes de enorme sucesso no cinema. Mas minha ideia hoje era lançar outro filme, mas em homenagem ao Dia dos Namorados, eu decidi falar dessa obra-prima. Já é uma obra-prima, já é um clássico, né? É dos anos 90. O filme conta com Christian Slater fazendo o papel de um nerd fã da cultura pop que trabalha em uma videolocadora, que ganha um presente inusitado no seu aniversário, que é uma noite com uma prostituta paga por seu patrão, 0800. Só que uma coisa diferente acontece. A prostituta supracitada acaba se apaixonando por ele, pelo seu jeito simples de nerd, né? Pelo seu carisma. Eles acabam se apaixonando. Ele também, lógico, se apaixona por ela. E decidem se casar. Sendo que, como manda um bom e velho filme de ação dos anos 90, ele é o cara errado, no lugar errado, na hora errada, com a mulher errada, com tudo errado. Dá tudo errado e ele acaba ficando... Ele, ao se dirigir ao chefe dela, ao se dirigir ao antigo cafetão da sua atual esposa, acaba acontecendo muita coisa ali, mas no final da história ele acaba com um produto que não era dele e nem do chefe da sua atual esposa. E como acontece isso, acaba que, acontece todo tipo de merda que você pode imaginar. E ele é aconselhado por ninguém, nada mais, nada menos que Elvis Presley. É isso. Ele é maluco de pedra. Ele é tão maluco de pedra que o amigo imaginário dele acaba sendo o Elvis. O Elvis, o rei em pessoa, aliás, em espírito, vem e fala com ele. Isso na cabeça dele, encorajando ele a pegar a esposa dele e se meter em tudo quanto é tipo de problema perigoso. Traficantes de drogas, a máfia siciliana e a própria polícia vai atrás dele, protagonizando uma das encrencas mais perigosas dos anos 90. Cara, como é que pode? O cara é um nerd, a vida dele é só quadrinho e filme, e ele se mete numa furada dessa. Aliás, é perigoso tanto ele quanto para a namorada dele, porque o negócio da namorada dele é prostituição, né? Aí acaba que ela se mete com guerra de gangue, tráfico de drogas. Não sei se pode falar isso no YouTube aqui. Mas enfim, ele se mete em tudo quanto é tipo de bagunça. Além do roteiro, na época eu era mais ligado aos filmes do Tarantino. Sempre fui fã do Tarantino. Eu acho que eu só fui começando a ir devagar quando ele começou a flertar com a aposentadoria dele. Ele sempre tá prometendo que esse ou aquele vai ser o último filme dele, Aí a gente fica assim, o cara vai parar, mas a gente sabe que esses caras são movidos pelo dinheiro, por mais que eles tenham muito. Jack Black anunciou, antes de fazer mais 2, 3 filmes, anunciou também que ia se aposentar, que estava aposentado. Daniel Craig é a mesma coisa.
E não vamos também falar do Wolverine, né? Hugh Jackman também anunciou a sua aposentadoria. Tá que eles se aposentaram. Se aposentaram? Não, estão aí. Mas enfim, a gente sabe como é que é dinheiro, né? Mas enfim, ele se mexe em tudo quanto é tipo de encrenca nesse filme. E por incrível que pareça, o personagem em questão do Slater é muito. O Quentin Tarantino confessou que ele é autobiográfico, ou seja, ele se inspirou nele mesmo para fazer o Slater. E eu não duvido disso, porque mesmo que ele não confessasse isso, são coisas bem parecidas, que ele também trabalhou numa videolocadora em começo de carreira. Aliás, esse era o emprego dele. Ele passava o tempo vendo filmes e foi assim que ele estudou, no caso, né? Ele estudou vendo os filmes. Ele não foi nenhum estudante árduo de cinema. E com certeza era muito fã de quadrinhos, né, da cultura pop em geral. O nerd normal daquela época, o cara devagar, vive ali no mundo dele, parece que eu tô falando de mim mesmo. Vive ali no mundo dele e curte as coisas dele ali. No caso, cultura pop. E vê muito filme. Mas enfim, ele se mete em tudo quanto é tipo de encrenca. E o filme é muito bom, senhores. O filme é muito bom. Conta com um grande elenco. O elenco em si é de bater palmas. Quando eu estava estudando para ver esse filme, que eu reparei que também no meio do elenco o grande Samuel Jackson está no filme. Eu não tinha reparado nele, ele passa tão rápido. Aliás, eu acho que eu reparei nele sim, numa cena, mas ele passa tão batido. Eu acredito que eles façam esse filme em consideração. É só para ter aquele peso ali. Tem o filme do Samuel também que ele faz, que ele que ele faz um traficante, que ele só aparece para matar um cara e sumir no filme. O nome do filme acho que é A Outra História Americana? Não, algum filme de gangue. Eu esqueci totalmente o nome, mas não é, não é relativo para a história, né? Mas enfim, a presença do Samuel é sempre marcante. Eu acho que quando não é a pedido do próprio diretor. Mas o filme tem um elenco maravilhoso. Tem Christopher Walker, tem o já falecido Tom Sizemore como o policial, tem o Val Kilmer como Elvis e, claro, né, o Gary Oldman como o cafetão que é dono da esposa dele, né? Tem um grande elenco nesse filme. Um elenco de peso. Tem um grande ator fazendo o papel do pai do Christian Slater, o Dennis Rodman. Aliás, Dennis Hopper. Dennis Hopper. Lembrando que a Patricia Arquette faz o papel da Alabama, que é a esposa dele. Temos aqui, aliás, o Elvis Presley é interpretado pelo Val Kilmer mesmo. Temos aqui o Brad Pitt, que chama a atenção porque ele tá muito doidão nesse filme. Ele faz o papel de um doidão mesmo, que não sabe nem onde tá, onde... Ele só fica no sofá, ele fica muito doidão. O pessoal vem, pelo menos não bate nele, né? O pessoal vem, pede informação e vai embora. Temos o James Gandolfini, que já é falecido.
não é? Chris Penn também é falecido. O Victor Argo, o já mencionado Tom Sizemore, que já é falecido, e o Jack Black também está no filme. Jack Black, Coshanta Farrell também está no filme, que para quem não se lembra quem é a Coshanta Farrell, é a empregada do cara do Dois Homens e Meio, o Charlie Harper. Ela é a empregada do Charlie Harper que roubou cena, que aquela empregada é muito engraçada. Ela é aberta, né? Faz aqueles bolinhos, os bolinhos, os bolinhos espaciais. Lawrence Manson, o Robert De Niro também tá no filme. Nossa, Gregory Spondela também tá no filme. Paul Ben-Victor, Sid Farrell, John DeLangelo. Mas para quem não sabe, são os caras que chamam atenção. Michael Rourke também tá no filme. Gene Hackman. Tem muita gente boa no filme, cara. Nossa, o Kevin Costa tá no filme. Cara, tem muita gente nesse filme. Cara, tem muita gente de peso. O Jim Caviezel tá no filme. Aí, tem tanta gente que pra eu acreditar só vendo o filme de novo, cara. Que é um elenco muito grande pra aparecer ali só pra chamar atenção, cara. Meu Deus. É muita gente boa, cara. Só o elenco principal já chama atenção. Tirando o Christian Slater, né? Que não chama atenção porque é o principal tal. E faz um cara que eu acho que é meio pancado. Porque ele fala com o Elvis, né? O Elvis dá conselho a ele. O Elvis é o amigo imaginário dele. Como é que pode, cara? Imagina. Aí ele decide casar com a prostituta e casa com ela mesmo. Tem uma cena muito boa dela com James Gandolfini de luta, né? Que eu acho que ele machuca ela. Ele duvida que ela vai matar ele e ela acaba matando. Tô dando spoiler aqui. Mas é que o filme é antigo, né, cara? O filme é de 93. Pra vocês terem uma ideia. Mas o filme é muito bom. Quentin Tarantino dispensa apresentações, cara. Mostrou Tony Scott e o Quentin Tarantino, fora o elenco, que tem tanta gente boa aqui que eu duvido que eles talvez tenham participado. Fora quem aparece assim em flashback e algumas coisas, porque tem uma cena ali de Kung Fu que aparece algumas pessoas, né? Que é eles estão assistindo um filme dentro do filme, né? Mas acaba contando que quem vê quem sabe dos filmes do Tarantino lembra que ele sempre chama um ou outro quando tem a chance. Ele conseguiu fazer o Kill Bill e chamar um cara lá do Kung Fu da antiga, cara. Ele conseguiu achar o cara e chamar ele. Um cara da antiga de Kung Fu. O cara que fez o Câmara 36. Agora esqueci o nome dele. O cara que fez Câmara 36. O Gordon Liu, ele conseguiu chamar o Gordon Liu para participar do Kill Bill. Conseguiu chamar também Sonny Chiba para fazer o Kill Bill. Aí, trabalhou com muita gente boa. E eu acho que foi tipo assim, ele convidou, os caras vieram. Ou não sei, eu não sei a história direito. Eu sei que ele gosta de chamar. Ele gosta de pegar o pessoal da antiga. Chamou a Pangraia, né, para participar de um filme dele. Já que foi a Jack Brown. Chamou muita gente boa. E eu gosto dessas coisas dele chamar gente assim da antiga, que o pessoal. Não vamos esquecer que ele também chamou aquele cara do Django. É o Franco Nero, Franco Nero.
O Franco Nero foi chamado para fazer uma participaçãozinha boba, mas foi de peso, eu achei legal. Eu me chamo Django, mas não escreve, se escreve de tal maneira, cara, eu sei. Só para falar o eu sei e fui embora. Como você se chama? Django. Essa cena foi foda. Eu achei maneiro. Só o peso, só quem conhece aquele cara sabe o peso, o Franco Nero. Sabe o peso que teve aquela cena. Foi muito boa. Eu gosto disso no filme do Tarantino. Mas enfim, pro Dia dos Namorados, para você que gosta de um filme diferente, muito tiro, cabala come, e mesmo assim tem romance, tem tiroteio, tem muito sangue, tem ação policial, tem uma tortura siciliana. O cara foi falar para um siciliano, criminoso siciliano, evidentemente racista. Essa cena foi uma das que marcou o filme. Ele foi falar para um siciliano, mafioso, que com certeza era racista, que os sicilianos surgiram dos mouros, e os mouros são negros, né? Ou seja, os mouros, os italianos têm sangue de um nome lá que ele falou que chamam os negros de forma ofensiva, né? Cri, 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 né? Vocês já sabem. Deu aquela cena de tortura. E no final, é claro, ele pagou por ter dito isso, né? Foi uma conversa com o Dennis Hopper e o Christopher Walker, que fez o mafioso siciliano. Eu tenho que ver esse filme de novo, cara. Ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Eu via muito. Aliás, eu via numa época que eu puxava um saco do Quentin Tarantino. E continuo puxando. Ele é muito bom, né? Ele é muito bom. O filme é muito bom. Então, curtam, compartilhem. Siga aí o canal. Dê uma força aí pro mano. Vamos chegar a 1.000 inscritos, 1 milhão de inscritos. Comentem, compartilhem, dá uma força aí. Falou? E feliz Dia dos Namorados a todos. Valeu!